Pronto. Então, boa tarde, oficialmente, agora. Sejam bem-vindos. Mais um evento do curso de Fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. Estamos hoje numa missão muito importante de comemorar, de valorizar a comunidade surda através do nosso evento do Setembro Azul, o Setembro Azul Fono-UVA. É um prazer enorme estar aqui hoje, como coordenadora do curso de Fonoaudiologia, fazendo a abertura deste evento. Gostaria de agradecer às palestrantes, que, além de organizadoras do evento, vão palestrar para vocês sobre temas importantes e diversos que têm relação com o Setembro Azul. Então, queria agradecer às professoras Maria Inês, Flaviane e Luzia Cristina. Muito obrigada por terem aceito o convite e por estarem aqui conosco hoje, dividindo um pouquinho da experiência, do conhecimento de vocês sobre o assunto. Aproveito também para agradecer a todos que estão aqui. Eu não sei, mas acho que muitos são alunos UVA. Não sei se todos, mas muitos com certeza, já reconheço pelos nomes. Então, obrigada por estarem aqui, por participarem de mais um evento do nosso curso. Aproveitem bastante, tirem suas dúvidas, podem perguntar pelo chat, eu vou estar por aqui. No final, a gente vai ter um espaço só para responder as perguntas de vocês. Esse evento, ele contempla 2 horas de atividades complementares. Então, ao final da primeira palestra, entre uma palestra e outra, eu vou colocar a lista de presença para que vocês acessem. E aí os certificados, eles serão enviados diretamente para o e-mail que vocês cadastraram lá na plataforma Simpla, tá? Quero aproveitar, né, já que tem muitos dos nossos alunos aqui, e direto do Maranhão, Ivanúbia, seja bem-vinda! Temos muitos alunos Veiga aqui. Quero aproveitar para lembrá-los de que quando vocês fazem a inscrição na plataforma Simpla, é importante que vocês coloquem o nome que vocês desejam que saia no certificado, porque é um processo automático da plataforma. Então, se vocês querem o nome completo, contemplem lá e se inscrevam sempre com o nome completo, tá bom? Então, obrigada por estarem aqui e eu vou passar a palavra às palestrantes. Eu não sei a organização, acho que é a Flaviane e Luzia primeiro, certo? Sim? Certo. Eu vou descompartilhar minha tela e já passo a palavra para vocês. Muito obrigada por terem aceito e por estarem aqui conosco. Pronto, eu já descompartilhei, vê se vocês conseguem agora. Isso. A Flaviane vai estar compartilhando, vai estar iniciando. Certo? Todos visualizam? Sim. Então, boa tarde a todos. Eu sou a professora Flaviane e é um prazer estar aqui hoje para falarmos, né, de um assunto tão relevante, principalmente nessa... não é somente no setembro, né? Não é somente no Setembro Azul, Dia do Surdo, comemoração ao Dia do Surdo e levantar a bandeira da comunidade surda. É um trabalho diário, né? Faz parte do nosso cotidiano. Então, não dá para esperar amanhã para falar em língua de sinais, não dá para esperar amanhã para aprender língua de sinais. E nós, hoje, eu e a professora Luzia, estaremos aqui fazendo um bate-bola exatamente falando sobre isso, voltado para o ensino superior, né? Eu sou professora de Libras, há um tempinho, por uma questão de ser colocada à prova, de me formar como várias pessoas
e me deparar no campo profissional com alunos surdos. E muitas vezes, quando nós nos formamos, nós não pensamos em algum momento encontrar pessoas surdas ou alunos surdos para que nós possamos atender, para que nós possamos estar dialogando. E aconteceu comigo, e por isso eu me tornei professora de Libras, né? Fui fazendo os cursos, fui estudando, fui me aperfeiçoando, fui fazendo especialização. Hoje eu trabalho com o ensino superior e trabalho diante dessas pesquisas de propostas bilíngues, de implantação, na verdade, de propostas bilíngues hoje nos municípios, e defendendo aí, levantando essa bandeira. Essa é um pouquinho da Flaviane. Boa tarde, Flavi. Boa tarde, Fabrícia. Boa tarde, professores, alunos aí da Veiga e fora da Veiga. Nós temos aí gente do Maranhão que eu vi aí, né? Que delícia, que bom saber que vocês estão aqui nesse espaço, que é um espaço mais de trocas, né? A gente está conversando com a Flaviane, vamos fazer um espaço leve de conversa, de troca, de desafios, de curiosidades, porque em poucos minutos não tem como estar falando da Libras, né, ou pelo menos da cultura surda, em tão pouco tempo. Mas dá sim, dá para deixá-los assim mais ainda curiosos. E vão lá, entrem na comunidade, procurem pesquisas em livros. Eu sou um pouquinho mais nova, Flaviane, estou brincando. Na verdade, eu tenho 34 anos de cultura surda, né? Faço parte só 34 anos, porque eu comecei com a escola pública mesmo, né, sendo professora de alfabetização numa escola pública estadual. Aí lá mesmo eu fui me formando, mestrado, doutorado, continuei no ensino superior e tenho a honra de falar para vocês que o nosso instituto, que é o ISERJ, em parceria com o INES, nós fizemos o primeiro projeto em 2008, revolucionário no Brasil, com relação à formação de professores alfabetizadores para crianças surdas. Aí, nesse projeto, tínhamos na sala ouvintes e também surdos. Esse projeto, até hoje, ainda existe lá com outras coordenações. Eu fiquei à frente com a professora Marta Ciccone, na época, durante 7 anos, e, enfim, me aposentei, porque no Estado a gente tinha muitas... hoje em dia a gente já viu que essa semana está tirando todas as regalias, mas no Estado, quando você fazia o concurso público, a cada 5 anos você ganhava 2 anos da aposentadoria, e quando você faz vários... E eu não sou só na área da surdez, eu também aí ampliei para a educação especial, fiz outros projetos, e cada projeto que o MEC ele faz essa valorização, ele te dá uma pontuação lá na questão, e aonde que a gente pede, né? Não é no dinheiro, gente, não é. Era na questão da aposentadoria. Eu me aposentei cedo, mas ainda continuo lá lutando com meus amigos surdos, e, enfim, ajudando, e não só a comunidade surda, mas na formação de professores. Na Veiga, eu estou coordenadora do curso de Pedagogia EAD e de segunda licenciatura também. E já fui professora da fonoaudiologia, também professora de Libras. E agora a Libras, e também autora do livro e da disciplina Libras na modalidade EAD na Veiga de Almeida, que aí é um orgulho falar, né, porque não fui autora, mas que recebeu um prêmio nos Estados Unidos, por ser foi uma disciplina muito completa, e na modalidade, né, ela concorreu a esse prêmio, e lá nós ganhamos, eu tenho aqui o certificado com esse prêmio, e muito me honra estar aqui levantando não só a bandeira, como a Flaviane falou, e a Fabrícia muito bem colocou, mas está representando, e não é representando não, que a gente não representa, eles já não precisam de representação, porque os surdos já se representam, eles têm a cultura deles, a identidade deles, não precisa de ninguém para ficar os representando não, mas precisa sim não de alguém que os represente, mas que fique junto com eles,
assim como a gente fica juntos numa sociedade que respeita a diversidade humana. É um prazer, então, estar aqui com vocês. Bem, para começarmos a nossa reflexão de hoje, nós trouxemos o autor Forrest Pippert. E aí, alguém está com o microfone ligado. Pode desligar, por favor? Pronto, pode continuar, Flavi. E aí, nós vamos começar a pensar um pouquinho. Nós falamos muito de inclusão, nós falamos muito de língua de sinais, muito de surdez, muito de outras patologias. Mas o princípio da inclusão, o pensar inclusão, é estar com. Estar com. O que é esse estar com? Vamos fazer uma reflexão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre aquele almoço de domingo maravilhoso em família. Estamos numa pandemia, né? Agora não pode, mas há um tempinho atrás nós tínhamos os nossos almoços de domingo. Nosso familiar surdo, onde ele estava? O nosso irmão, né? O nosso amigo, o nosso companheiro na igreja ou num restaurante, onde ele estava? Onde ele está? Ele está junto? Nós conseguimos chegar até ele? Então, vou começar nesse momento a nossa fala perguntando, né? Esse estar com, qual é o significado? E aí, o estar com é conviver com o outro. É a participação da família, da comunidade, em uma proposta educacional que respeite a diversidade humana. Então, será que quando eu tenho, né, um sujeito que usa a língua de sinais, será que eu sei, que eu conheço essa língua? Será que eu oportunizo condições para que ele realmente se sinta parte daquele momento? Para que ele se sinta naquele momento? Será que o meu aluno, pensando no campo profissional, que está numa sala de aula, as propostas pedagógicas que eu oferto enquanto professora, será que eu atendo às necessidades dele? Será que lá no atendimento, na saúde, será que eu consigo atender esse sujeito surdo com qualidade, com dignidade, com o respeito que ele, como qualquer outro cidadão, precisa? Então, nós vamos começar a pensar por aí. A partir desse momento, nós também vamos pensar em legislações. Por que hoje nós falamos tanto de Libras? Porque hoje a Libras está no ensino superior. Porque hoje nós falamos de uma disciplina, de uma carga horária que precisa obrigatoriamente ser destinada para a disciplina. Então, nós vamos lá na Lei 10.436, lei essa sancionada em 24 de abril do ano de 2002. É uma lei recente, né? Por quê? Porque ela vai tratar sobre essa inclusão da disciplina de Libras no ensino superior. Né? Ela fala lá no artigo 4º que o sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal, eles devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério, em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos PCNs. Bem, hoje nós temos a BNCC, e
quando nós estamos tratando dessa legislação, nós não estamos apenas dizendo que ela precisa ser inclusa dentro de uma matriz. Ela não pode ser apenas colocada no curso, por exemplo, de fonoaudiologia. Nós precisamos pensar na qualidade que é ofertada essa disciplina. E daí nós podemos pensar e buscar diversos registros, né, nas bases de dados que vão tratar do ensino superior, do ensino de Libras, né, da disciplina de Libras no ensino superior. E dentre esses, uma das maiores queixas é a porcentagem, a uma disciplina prática, uma disciplina teórica. Como que é essa disciplina? Então, a lei ela vem para dizer, né, para dar essa organização de que precisa existir, precisa ter a disciplina inclusa. Em consequência dessa lei, nós temos um decreto. Antes, e aí a gente está fazendo um bate-bola, antes de entrarmos no decreto, é só para complementar muito bem a fala da professora Flaviane, não é? Que a gente não pode esquecer que toda essa questão da lei, que foi uma conquista, que a gente vai estar, eu vou estar falando depois lá para baixo um pouquinho sobre essa conquista, mas que essa lei, ela é pequena, viu, gente? Ela vem com 5 artigos, na verdade, ela vem com 4. Quarto artigo, porque o 5º é só para ratificar que ela entra em vigor. E esse 4º artigo que a Flaviane colocou é muito importante para a fonoaudiologia, tá? Porque é ali que diz a obrigatoriedade do ensino no superior de Libras para o magistério, para a pedagogia, para os cursos, né, que a gente fala hoje em dia, depois aumentou para as licenciaturas, mas fundamentalmente para o curso de fonoaudiologia. Então, vamos lá, 10.436, lá no quarto artigo, tem isso. Agora, olha só que interessante. Por isso que a fala da Flaviane é essencial que vocês tenham absorvido e internalizado, quando ela diz a questão de que, para além de implantar uma disciplina curricular, né, eu tenho que entender o porquê. Quem são essas pessoas? Por que isso está fazendo parte do meu currículo? Né? Esse olhar inclusivo, esse olhar da diversidade. Agora, preste atenção, a mesma lei, ela traz no parágrafo dela, parágrafo único do 4º artigo, que os surdos, eles podem se expressar na língua de sinais, mas a garantia da língua escrita continua sendo a língua portuguesa. E aí, um pouquinho mais tarde, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque a gente está começando a conquistar isso também, né, com uma nova legislação, que a Flaviane vai estar colocando aí, mas a gente ainda está no campo, lá, quem está lá com campos, com os surdos, ou dentro da comunidade surdas, eles estão discutindo muito sobre, sempre discutiram essa questão, como que eu penso numa língua e sou obrigado a escrever em outra. Esse é o nosso grande desafio, tá? E aí, vamos seguir com o nosso decreto. Vamos lá. Só para lembrar aqui um pouquinho, ela falou, gente, para quem não é da área, BNCC, são as Bases Nacionais Comum Curricular. É um documento que é da escola básica, que vai da educação infantil ao ensino médio, e agora prorrogando para o superior, que é uma base curricular, não é um currículo, uma orientação, ela é transversal aos projetos políticos pedagógicos de todas as instituições, tá bom? Vamos lá, seguindo o parecer. Bem, tivemos a legislação, a lei lá em 2002. Consequência dessa legislação, nós tivemos um decreto.
E aí, esse decreto, ele vai mostrar, mediante aqueles artigos que foram colocados na Lei 10.436, esse decreto, que é o 5626, ele vai apontar diversas interfaces, diversas ações que precisarão ser adotadas, que precisarão ser realizadas, que precisarão ser cumpridas. E daí nós destacamos o artigo 3º e mais alguns trechinhos da legislação para que vocês comecem a observar como esse crescimento da língua foi ganhando espaço, né? E aí a Libras, ela precisa ser inserida como disciplina curricular obrigatória. Bem, a partir de 2005, e daí essa lei ela teve um tempo para entrar em vigor, né? Ela levou 10 anos aí para as universidades se adequarem, sendo que nós temos essa disciplina em todos os cursos. Ela tem que aparecer. Disciplinas de bacharelado, exceto fonoaudiologia, que é obrigatório, né? Todos os alunos que cursam fonoaudiologia, eles precisam aprender Libras, eles precisam ter Libras em sua matriz curricular de forma obrigatória. Os demais cursos de bacharelado, a disciplina aparece como optativa ou eletiva, né? Dependendo da instituição, vai trazer essas nomenclaturas. Bem, só que o que nós vamos trazer, apresentar nesse momento de reflexão para vocês? Será que realmente a Libras ela deveria aparecer como optativa nos cursos de bacharelado? E daí eu venho com uma indagação para vocês. Será que surdo não precisa de psicólogo? Será que surdo não precisa de médico? Será que surdo não precisa de fisioterapeuta? E dentre tantas outras formações de tantos outros campos profissionais. Então, uma sugestão que eu dou a todos que estão aqui, né, nos assistindo, nos ouvindo, discutindo, né, pensando conosco, quando eu terminar minha faculdade, eu vou fazer um juramento. Eu vou, como profissional, ter ética e compromisso para com as pessoas que eu irei atender, que eu irei prestar, né, o meu serviço, a minha formação. E daí, eis a pergunta. Será? Tem alguém com o áudio aberto? Tem alguém com som ligado. Ei, Maria, tá com o som ligado. Obrigada. Obrigada, querida. E aí, como nós estávamos aqui pensando, né? Quando nós temos lá o nosso juramento, com ética, com toda aquela organização, aquela reflexão que nós temos de todos os anos que nós nos dedicamos a estudar, de todos os tempos que nós nos abdicamos. E se nós recebermos um surdo? Será que o nosso papel vai ser realmente realizado com ética, com respeito, com seriedade? Se eu não tiver uma compreensão da língua de sinais ao atender um surdo, como eu faço isso? Se o meio que nos une é por meio, né, de uma troca, de uma linguagem, de uma língua, na verdade, se é por meio de uma língua, eu preciso saber a língua do outro. Eu preciso, pelo menos, não é só me envolver
né, com a Libras, mas aprender a disciplina de Libras e ter a disciplina de Libras no meu currículo profissional é também estar em contato com essa comunidade. É também conhecer um pouco do que é uma identidade surda. É conhecer os hábitos, as atitudes, conhecer o meio em que uma pessoa que no momento que não escuta, que não ouve, ela também está nessa aprendizagem, nessa sociedade, ela também precisa estar ela precisa estar no meio. E como exemplo, Flaviane, né, um exemplo concreto da sua fala, na comunidade nós temos um amigo que ele falou uma coisa tão interessante, é o dia a dia deles, né? Como é que é esse dia a dia? Quando a gente fala assim, do decreto, e ele vem ratificar, gente, a lei também ratifica, que a Libras ela é reconhecida como a segunda língua oficial brasileira. Ela é a nossa segunda língua. Quando você viaja, quantas línguas tem o seu país? 2. A língua portuguesa e a Libras. Ela é oficial. Portanto, é a nossa segunda língua e a gente não tem as pessoas, os decretos e ainda as leis, a gente está trabalhando em cima disso, mas aí ainda divide e fala, não, só pode ter Libras para esse grupo aqui. Mas como a Flaviane colocou, e os médicos? Eu tinha uma amiga, eu estava com uma amiga surda, geralmente ela sempre precisa ou de um intérprete para ir à fono, porque ela só fala, ela é do surdo sinalizado, então o surdo sinalizado é o que só usa a Libras, né? Ele se comunica, ele não usa a fala. Oralizado, ele usa a fala, ele lê os lábios e usa a fala. Gente, não vamos confundir quando a gente encontrar um surdo oralizado, olhe para ele e não precisa gritar, porque ele é surdo, tá? Por favor. Oi, meu nome é Luzia. Não, fala, nem precisa sair som, nem sai som. Que ele está lendo os lábios, ele é surdo, né? E as pessoas gritam com os surdos. Então, na verdade, a gente tem o surdo sinalizado, o oralizado, o surdo cegueira é uma outra língua. A gente usa a Libras tátil, né? A Libras tátil ou tatoma, que aí desenvolve a oralização. Vocês falam assim, mas como, professora? Que isso existe? Sim, o surdo cego, ele existe. Meus amigos são muito felizes, né? E toda vez que eu a convido para uma live, eu tenho uma amiga que ela ensina vocês a fazer um bolo. E ela é muito engraçada, é a Solange, você sabe. Então, na verdade, o que é? Só que ela é tátil. Eu tenho que conversar com ela, eu seguro a mãozinha dela, faço a Libras tátil e solto. Aí ela vai e fala em Libras comigo, tá? Aí eu pego a mão de volta e falo. Já uma outra paulista, uma outra amiga, ela foi oralizada, porque a surdo-cegueira é uma síndrome. Você nasce primeiro surdo e depois você vai perdendo a visão. E aí a família escolhe se essa criança ela vai ser oralizada ou se ela vai ser sinalizada. Se for oralizada, tem que estar com fonoaudiólogo, com vocês o tempo inteiro. Né? Vocês é que fazem esse trabalho da oralização. Então, a criança, nós chamamos até no INES uma criança assim, mas nós tivemos. Mas ela faz congressos, né? Ela é paulista, então você encosta, você pega o dedo, né, dela, a mão dela, e coloca aqui no queixo, faz isso, e conversa com ela. E ela te responde oralmente. Olha que coisa linda, gente. Né? Olha que quem não conhece, né, a questão do surdo, acha só, é o surdo, aquele que faz mímica. Libras não é mímica. Libras é uma língua oficial e é a língua do nosso país. Como somos todos brasileiros, temos o direito de respeitar a todas essas diversidades e as nossas línguas, que é a língua portuguesa e a Libras. E aí, só para ressaltar, terminar, porque o nosso tempo ali, a gente tem muitos exemplos, né? Eu falei assim, você vai que eu vou nos exemplos.
quando ela falou do médico, então, para essa minha colega, ela ficou 3 dias sentindo dor, porque ela foi para o médico, e ninguém tem paciência com surdo, né? Aí ele disse assim, escreve aí no papel. Ela não sabia escrever, ela só apontava e dizia que estava com dor aqui, porque a gente não podia estar com ela nesse momento. Aí ela, nada de melhorar. Aí passou a mensagem, né, a mensagem para mim, e eu falei, mas vamos de novo, vamos no médico. Ele tinha passado uma receita errada para ela. Errada. Olha o perigo. Né? Uma receita... É porque não tinha entendido errado o que ela estava sentindo aí. Né? Então, a gente tem que ter os profissionais de educação. Outro dia eu tive que acordar de madrugada para ir na delegacia para ajudar meu amigo que queria fazer um BO, mas ninguém estava entendendo o que ele estava falando. E surdo é assim, a cultura surda não interessa de horário, você tem que estar à disposição. E de madrugada saiu que nem uma louca aqui, indo para a delegacia, tá? Mas é isso, é só para dar o exemplo na prática do que acontece com eles, que eles precisam, e eles mesmos levam, às vezes, até acontecem coisas que eles chamam de engraçadas, mesmo agora, na inclusão, antes da pandemia, teve um que foi o supermercado, né? Foi fazer compra no supermercado. Viu todo mundo correndo. Ele correu, foi para o banheiro. Por que ele foi para o banheiro? Assalto no supermercado, gente. Assalto. Ele correu para o banheiro. Aí estranhou que era só ele no banheiro. Só ele no banheiro. Por que eu estou fazendo aqui nesse banheiro sozinho? Ninguém tem medo de assaltante? Respirou fundo. Entrou um rapaz no banheiro que não sabia Libras. Aí ele saiu de lá do banheiro. Sabe o que era, gente? A promoção. Sabe quando o povo alucinado na promoção? Saiu correndo e ele viu e ele achou porque não tinha nada escrito. Né? A promoção é alto-falante. Né? E aí a gente precisa também pensar nesses espaços sociais, a forma de ter como incluí-los também em espaços maiores. Não é só na escola, não. Né? É nos espaços maiores também. Tá? Seguindo aí, senão a gente não acaba. São muitos exemplos. Aproveitando para seguir, mas sem deixar mas deixando uma indagação para quem está aqui conosco e nos ouvindo. E aí, se fosse com vocês, como seria? Né? Se vocês estivessem na condição dessa pessoa surda que a professora Luzia acabou de relatar, será que nesse momento o supermercado pensou nesse público? Será que nós estamos pensando no público surdo quando nós fazemos determinadas ações dentro da nossa prática profissional? Vamos seguir. Continuando nesse mesmo decreto, nós temos lá, né, todos os cursos de licenciatura nos diferentes áreas do conhecimento, curso normal, de nível médio. Flavia, compartilha. Tá compartilhando? Tá. Tá, Fabrício? Eu não tô vendo. Mas vamos lá. Não tá não. Pra gente não, Flaviane. Não? Você botou você inteira aí. Estranho. Vai lá, vai de novo. Vai na setinha lá de novo. Ela já vai estar compartilhando de novo. Isso. Isso, perfeito. Tá ótimo. Vamos lá. Continuando cada horário. Vamos lá. Vamos lá. E aí, quando nós pensamos nesse curso nesse capítulo, também destacamos lá que o curso de pedagogia, os cursos de educação especial, eles são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. Lá no nosso segundo, temos a Libras, constitui-se em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional. Observem que, na verdade, nós já falamos sobre isso, mas vejam como a lei faz. Ela vai cada vez mais explicando e criando, levando-nos a pensar que nós precisamos criar intervenções, precisamos criar ações dentro do nosso campo profissional para incluir essas pessoas e incluir a disciplina. Tá? Isso.
E aqui o Orlando, oi Orlando, tudo bem? Ele já fez uma belíssima reflexão. A gente está falando de estudo de Libras no ensino superior. E ele coloca assim: a obrigatoriedade, né, eu acho que por conta dos exemplos, deveria começar a partir da educação infantil até o nível superior. A gente já tem uma conquistazinha aí, estamos começando. Né? Saiu agora em agosto uma pequena conquista que a Flaviane rapidinho depois vai estar passando aqui para vocês e eu vou estar exemplificando. Obrigada, Orlando. Vamos lá, Flávia. Vamos lá. E aí, seguindo, nós temos a Lei 14.191, de 3 de agosto de 2021. 2021, galera! Olha só, nós temos uma alteração na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 1996. É uma lei que até então nós ficávamos felizes, nós que trabalhamos com educação especial, porque no capítulo 5 ela tratava pela primeira vez da educação especial e daí trazia as informações relacionadas à educação especial, sendo que quando chega em 3 de agosto deste ano, é inserido a educação bilíngue. Né? O que é educação bilíngue? A educação bilíngue ela vai garantir a criança de 0 ano, de 0 até o ensino superior. Ela tem direito a crescer bilíngue. Ela tem o direito de aprender 2 línguas. Ela fica assegurada o ensino de Libras e o ensino da língua portuguesa escrita. E isso aí vem toda uma estrutura, né? Você tem que pensar em currículo, você tem que pensar em proposta pedagógica, você tem que pensar em formação de profissionais. E quando eu falo em formação de profissionais, não é somente professor de Libras, não é instrutor de Libras, não é intérprete de Libras, não é só professor bilíngue, porque são profissionais diferentes, né? O intérprete de Libras é um profissional, um instrutor de Libras é outro. Existem formações específicas para cada um deles. E aí, nós, como gestores públicos, precisamos começar a pensar nessas estratégias. Por quê? Porque isso vai de encontro à vida daquele estudante de 2 aninhos, de 1 aninho, que está lá na creche. E essa ação, se for colocada, por exemplo, se eu tenho uma criança de 2 anos na creche, ela não precisa de um intérprete de Libras, ela não tem língua. Ela precisa de um instrutor, ela precisa ou de um professor de Libras, ou um professor bilíngue. Ela precisa desses profissionais, não de um intérprete de Libras, porque a formação é diferente. Agora, eu preciso articular isso na educação básica para que ela chegue no ensino superior precisando um apoio, de um núcleo, ela precisando apenas de adequações simples para que ela chegue aprendendo a língua portuguesa escrita sem dificuldades. Só que aí vem um outro viés. Materiais didáticos. Será que os materiais didáticos que são ofertados na educação básica, ela é pensada na L1 do surdo, que é a língua de sinais? Não. Aquele CD que as editoras lançam em uma interpretação em Libras não foi pensado na L1. Por isso há necessidade de criação da criação de unidades didáticas que favoreçam, que atendam às especificidades do sujeito surdo. Por quê? Quando nós falamos de sujeitos surdos, nós precisamos entender que existem diferenças. Existe o surdo que nasce num ambiente onde os pais são surdos. Mas também temos aquele surdo que é o primeiro na família e que todos os demais são ouvintes. Tem aquele surdo
que tem filhos ouvintes, concorda? Então, nós temos diversos, trabalhar no universo da surdez é entender que nós precisamos criar ações para cada público específico. E daí, sem fazer uma avaliação diagnóstica, sem compreender esse meio, nós não vamos conseguir. E pensando nesse aspecto na fonoaudiologia, né, o aluno surdo ou a criança surda, ela vai precisar de apoio, de incentivo, de estimulação, de intervenção adequada, para que lá na educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos estudantes surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, efetivar-se-á mediante a oferta de ensino bilíngue e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Vamos plantar a semente para que realmente nós possamos chegar no ensino superior dando qualidade e estimulando os nossos alunos com qualidade. Isso. E agora um exemplo disso, né? Que quando a Flávia ela fala assim, vamos estimular, a gente está fazendo isso há muitos anos. Mas o porquê, o peso? Quando que entra em peso da lei, acabou a ideia de dizer assim, vou fazer por conta própria. Agora não, é lei, é uma obrigatoriedade. É isso que estava faltando. Né? Vem uma resolução, vem um decreto, vem uma lei e diz é obrigatoriedade. E aí a gente tem essa obrigatoriedade agora, em 3 de agosto, né? Essa obrigatoriedade do ensino bilíngue, sim, tendo o surdo o direito de ter a sua primeira língua. Os materiais didáticos aí não é só o professor, não é só o fonoaudiólogo, não. Aí é o governo, que é uma questão de lei também, é uma questão federal. Não existe mais um MEC que diz assim, está aqui o material de alfabetização, alfabetize aí a sua turma, aí a professora vai e alfabetiza, porque, olha só, se você olhar a própria BNCC, eles estão ainda dando crédito, e eles vão ter que rever a BNCC, ainda estão dando um crédito da alfabetização do som, né? Você aprender a fonética. Então, na verdade, é um equívoco. Eles vão ter que estar refazendo agora um material apropriado, que a gente chama de currículo adaptado, desses materiais que a Flaviane está colocando ali, porque eu não vou dizer para o surdo assim, sem ele ter um acompanhamento da fonoaudiologia, na sala de aula. Vamos lá, escreve aí. Fala Não é assim. Avião. Ele está ouvindo. Né? Então, assim, como é que eu trabalho esses materiais didáticos que eu passei esses 34 anos fazendo, mas de casa, porque não tinha, agora eu tenho a obrigatoriedade de as nossas escolas públicas estarem recebendo esses materiais via MEC, via Secretaria de Educação. Esse é o nosso grande ganho aí com relação à lei, e mais ainda, né? Tem aí na própria lei, vamos lá, Flávio, tem aí a questão social também, né? Sim. Que a gente vai estar contribuindo, essa aí, que é a questão que nenhuma lei ela substitui a outra, tá, gente? Ela não substitui, ela amplia ou ratifica questões que ficaram lá atrás, né? Ela faz uma nova adaptação. E vem essa lei aí, a 7.853, que é de 96. Prestem atenção nessa lei. Desculpa, 89. Preste atenção, mas em 86 ainda já que se discutia em resolução, por isso que eu fiquei com isso na cabeça, em resolução. E aí foi sancionada em 24 de outubro de 1989. Nesse artigo aí, prestem atenção que a gente já teve isso, foi lá em 89, que é a questão que todo mundo aqui já sabe, que é a questão do
não é só da educação, mas do social, que a pessoa surda, né? Ou as pessoas agora chamadas com deficiências, né? Não é mais necessidades especiais, as pessoas falam, a partir de 2015, não, 2015 saiu uma outra lei, né, que a gente chama de Lei Brasileira de Inclusão, que diz, sim, que trata como pessoas com deficiências, mas isso aí surgiu antes, surgiu num decreto em 2011, tá? Que esse decreto foi 7.612, que lá em novembro, 11 de novembro, saiu lá em 2011, que falou assim, olha, então essas pessoas, a gente não chama mais de pessoas com necessidades especiais, então são pessoas com deficiências. Entendendo deficiência, gente, não como uma questão pejorativa, porque a nossa língua é muito assim. Deixa eu só clarificar para vocês, assim, a gente estava muito num debate público em relação a essas pessoas com deficiências, tá? Por que com deficiências? Porque a inclusão, ela não está ocorrendo, o fenômeno inclusão, ele não ocorre só no Brasil, o mundo inteiro está acontecendo, né? O mundo inteiro discute inclusão. Então, para se entender essa inclusão, e para se entender que quando você vai fazer um congresso fora, tá? A gente faz muito esse intercâmbio fora, e você está falando especificamente daquelas pessoas, tá? E não é qualquer pessoa de inclusão, porque incluídos somos todos nós precisamos ser incluídos. Todos nós temos necessidades especiais. Então, fica muito genérico. Então, eles falam, vamos botar com deficiência, porque com deficiência, em qualquer língua, quando eu traduzo, né, eu posso fazer essa tradução sem perder o contexto de que é uma pessoa. Pessoa, sim, que tenha algum tipo de parcial ou total, que esteja impedida de estar atuando, né, no seu amplo social, educacional, enfim. Então, é por isso. Aí ficou pessoas com deficiências. Aí vocês vão ver assim, se é pessoas com deficiência, por que a lei está portadoras? Gente, não se escreve mais portadora em nenhuma lei, né? Desde aquela época, o pessoal já fica falando desse... Por isso que surgiu pessoas com necessidades especiais. Porque ninguém aguentava ouvir o nome portador. Porque quando você porta alguma coisa, parece que aquilo ali é um estigma, né? Você porta algo que não vai, mas que não sai. Né? É um estigma. Então, não é portadora, mas é porque em algumas leis a gente vai encontrar isso, nas leis antigas, anteriores, e essa é uma lei anterior, mas está, sim, em vigor na questão, aí no outro slide, né, Flávia? Passa o outro slide aí, só um pouquinho. Esse aí é o que vocês sabem, que é a questão mesmo social de trabalho, né? Na questão da empresa. Como é que a empresa vem? Aí tem que os empregados, mais de 2 empregados, quanto que você tem a quantidade de empregados, você tem que ter quantos por cento? 3% de pessoas com deficiência. Se for enfim, quantos por cento eu tenho quando chegar a 1.000, tá? Aí ele vai lá, 400, e mais ainda quando for além dessa numeração. Cansada, desculpa, gente, essa já tô na segunda live, vou para a terceira. E aí, então, a Flavia, a gente dando o exemplo da questão do trabalho, e aí vem outro questionamento, né? A lei está aí, está em voga, mas aí a gente fica pensando, será que, de fato, em todos os locais, essas pessoas estão sendo atendidas? Né? O surdo, eu me lembro uma vez que eu estava no Instituto de Educação e ligaram para lá porque queriam uma pessoa, faz pouco tempo, tá? Queriam um surdo, eu não vou dizer o nome da emissora, queria um surdo para poder trabalhar, porque estava correndo atrás da lei. É só por conta da lei. É porque é lei, aí eles querem encaixar qualquer pessoa ali, mas é qualquer pessoa, não. Aí eu falava assim, mas tá, o que ela precisa ter?
Aí a pessoa me disse assim, olha, precisa ser oralizado, precisa saber escrever português, precisa... Era tanta coisa, eu disse, então você não quer um surdo. Você não quer uma pessoa surda, né? Você não quer nem ser um ouvinte, porque tanta coisa que você está querendo aqui, você não quer nem um ouvinte. Então, assim, será que, de fato, a gente está atendendo? Eu acho que a gente cresceu bastante, isso é fato. A gente conquistou muitas leis, isso é fato. Mas eu acho que é mais difícil conquistar as consciências e quebrar paradigmas das pessoas do que você sancionar uma lei. Né? Aí, dar essa condição, né, Luzia, de pertencente, dar a condição do surdo, mostrar a sua habilidade, seu potencial, isso é fantástico e nós precisamos dar essas oportunidades. Não é nós no sentido de ouvintes ou surdos, é nós no sentido de sociedade. É mostrar a capacidade, né, que todos nós temos para alguma área, a habilidade que nós temos em alguma área. Então, é importante pensar. E aí, os empregadores, eles precisam saber que quando nós temos surdos, não é só cumprir a lei, como tu colocaste, mas fazer uma representação e realmente levantar a bandeira, saber a capacidade que aquele sujeito tem para desempenhar o seu papel profissional. Então, dá essa garantia para o outro. Mas, exatamente. Mas o país é assim, né, gente? A gente primeiro vem uma lei e a gente vai tentando conquistar. Olha que delícia de tarde aqui. Quantas pessoas conscientes... Eu tenho um amigo surdo meu que fala, olha, tendo 3 pessoas, pessoas 3, tudo num grupo, mas pensando Libras, tá muito bom, gente, tá ótimo, tá bom? Passando aí chega a minha, eu vou só dar um empurrãozinho, agora sou eu falando mais um pouco.